Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call. O que esperar do mercado hoje? Sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021. Eu sou o professor Wagner Franceschi, aqui da Franceschi Educação Financeira. Obrigado por mais um dia você nos acompanhar aqui. E lembre-se que o nosso Morning Call, o que esperar do mercado, é todos os dias, de segunda a sexta, às 7h30, ao vivo, aqui no YouTube. Se você acompanhou os mercados ontem, você, assim como eu, vibrou e, como disse o nosso grande Galvão Bueno, é tetra! Brasil vai muito bem, obrigado. Brasil ultrapassa o recorde histórico ontem, assim como as principais bolsas mundiais. Ontem, no final do nosso Morning Call, que esperar do mercado, eu disse que com certeza teríamos boas altas, que o Brasil não teria tanta volatilidade, seria um dia excelente, mas nem eu imaginava que seria tão forte a alta e conseguimos aí acompanhar as principais economias globais, obviamente aí com a resolução do segundo turno do Senado da Geórgia. A onda azul, que se diz, né? Onde os democratas aí conseguiram a maioria, né? Igualar, na verdade, e aí na prática com o voto de Minerva da vice-presidente Kamala Harris, terão aí na teoria e na prática maioria no Senado, na Câmara e também a presidência, então vão ter muita facilidade em aprovar tudo, e também com a transição e confirmação aí do candidato Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, que já assume agora no dia 20 de janeiro. Com todas essas situações, o mundo inteiro comemorou ontem e o Brasil surfou muito bem essa onda. Então vamos falar um pouquinho aí sobre os principais acontecimentos de ontem e sobre o fechamento. Vamos lá, ontem, dia 7, a Bolsa Brasileira, o Ibovespa, fechou 122.385 pontos, uma alta de 2,76, coisa que nós não víamos há bastante tempo. Na verdade, nós tivemos lá no mês de novembro uma alta um pouco maior de 2,95, mas a principal situação é ultrapassarmos o recorde histórico, e aí voltamos àquela visão dos especialistas que falam em 130, talvez até 135 mil pontos no final desse ano no Ibovespa. Importante olhar para esse número, porque há pouco mais de 7, 8 meses nós estávamos ali minguando a um pouco mais de 70 mil pontos no índice Ibovespa. O que infelizmente foi ruim para o Brasil foi a alta do dólar, ou seja, uma desvalorização do real, né? Então isso é importante você entender. Quando o dólar sobe, isso quer dizer que a nossa moeda, que o real, está mais fraco. E ontem, mesmo com ações aí do Banco Central, tá? O dólar subiu 1,82, fechando a 5,39, muito em função aí da questão política e fiscal brasileira. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Falando em bolsas, ontem a bolsa de tecnologia norte-americana Nasdaq, ela fechou em alta de 2,56%, fechando com 13.067 pontos. S&P fechando aí com 3.803 pontos, alta de 1,48%, e Dow Jones renovando recordes históricos com alta de 0,69, fechando a 31.041 pontos. Olhando para a Europa, o euro aí teve uma alta de 0,29, fechando a 6,55, e as bolsas também acompanharam aí as altas as altas mundiais. A Alemanha com alta de 0,55, o DAX a 13.968 pontos, França 5.669, uma alta de 0,70, e uma alta um pouco mais tímida do Reino Unido, mas se você lembrar, ontem o Reino Unido aí teve uma alta de... Ontem nós noticiamos que no dia anterior o Reino Unido tinha tido uma alta de mais de 3,5%. Então o Reino Unido fechou aí também renovando altas com 6.856 pontos. Olhando para a Ásia, aí nós temos a China com alta de 1,11% e Japão com alta de 1,60%. Então o Japão aí renovando as máximas históricas, continua em alta, e a China também aí mostrando que realmente é uma das maiores potências mundiais e, como alguns especialistas já falam, vai brigar em breve para ser a maior potência mundial, talvez no lugar dos Estados Unidos.
Continuando aqui, nós temos o cenário de criptomoedas. Ontem o Bitcoin renovou alta aí de 9,68% e Ethereum com alta de 5,83%. E aqui vale uma ressalva em relação às criptomoedas e principalmente ao Bitcoin só nesses primeiros dias do ano. Então nós estamos aí, como eu já disse, no dia 8, né? Tivemos aí dia 4, 5, 6 e 7 de negociação. O Bitcoin, nesses poucos dias, subiu praticamente 30%. Tá? Se aproxima aí dos 40 mil dólares o Bitcoin. Então, realmente é algo para ficar de olho. Não sabemos se isso é uma bolha novamente, como aconteceu alguns anos atrás, mas vale a pena ficar de olho com essa supervalorização das criptomoedas. O petróleo futuro tem nova alta. O Brent fechou aí a 54,45 dólares e o WTI a 50,93 dólares o barril. Então, realmente aqui também uma boa perspectiva depois da reunião da OPEP, da manutenção de uma produção mais baixa de petróleo de alguns países. Então, certamente aí teremos algumas vantagens nesse sentido. Falando aí das principais altas de ontem, realmente vale a pena ficar de olho que ontem o mercado respondeu muito bem. Temos a principal alta aí, Suzano, a companhia de papel e celulose, com alta de 8,64% a 62,49 o valor da ação. Bradespar vindo novamente aí, figurando entre as principais altas, fechando ontem com 8,28% de alta a 76,38. Klabin, também produtora de papel e celulose, com alta de 7,61 a 28,13. E aí aqui Klabin e Suzano muito influenciada, obviamente, com commodities, mas principalmente com a alta do dólar. E aí nós temos aí Vale, que ultrapassou os R$100 a ação, fechando aí a 7,02 de alta a R$ 102,32, e Companhia Siderúrgica Nacional fechando aí a 38,53 com alta de 6,44. E aí volta a frisar a questão de que Companhia Siderúrgica Nacional, Gerdau, que apareceu aqui também, tem surfado muito bem, principalmente aí com a demanda aí da China, que está retomando muito bem a questão industrial. Já nas baixas, não tivemos quedas tão fortes, mas vemos aqui principalmente aí CVC, né, por conta da realidade da pandemia, do aumento de casos. CVC fechando aí com queda de 3,65% a R$ 19,56. ENG fechando aí com 3,57% de queda a 47,58. CPFL com queda de 3,45, fechando a R$ 30,25. E lembrando que essas duas são empresas da área de energia elétrica, distribuição de energia. E aí vemos o varejo em geral, que já vinha sofrendo e agora aparece aqui entre as principais baixas. Via Varejo com queda de 2,77, fechando ontem a 15,08. E alguém que não aparecia aqui há muito tempo, Vivo Telefonia, fechou ontem com queda de 2,44% a R$ 43,90. Quando nós olhamos aqui para o cenário de agenda brasileira e mundial, nós temos na nossa agenda hoje a divulgação aí do índice de produção industrial de novembro, índice de produção de automóveis de dezembro e o registro de automóveis novos no Brasil de dezembro. Lembrando aí que nós já falamos aqui no nosso Morning Call essa semana que o Brasil aí teve uma redução aí de quase 30% aí na produção e compra de veículos durante o ano de 2020. Então, esse número aí é importante nós olharmos, porque no Brasil, como diz aquela propaganda do Ipiranga, brasileiro é apaixonado por carro, então a produção e o registro de novos veículos é importantíssimo aí para medir a febre da nossa economia, como é que está a possibilidade de retorno da economia. Olhando para a agenda internacional, nós temos aí divulgação da balança comercial alemã, da produção industrial na Alemanha, balança comercial na França e produção industrial na França, todas referente a novembro, e desemprego na zona do euro também referente a novembro. Então é importante nós olharmos para esse cenário, visto que também vai ser um bom indicador aí das bolsas europeias.
Nos Estados Unidos, temos hoje divulgação da taxa de desemprego de dezembro e divulgação das horas trabalhadas e da remuneração por hora lá nos Estados Unidos. A forma de trabalho lá nos Estados Unidos e remuneração é um pouquinho diferente do que nós temos no Brasil, né? E essa forma de divulgação, juntamente com a taxa de desemprego, também deve mostrar aí a possibilidade de avanço da economia norte-americana. Olhando aí para a política, infelizmente, nós temos aí como principal retórica o presidente Jair Bolsonaro e a disputa na Câmara e no Senado. Como a gente já falou ontem, as falas de Bolsonaro acabam ampliando aí a distância entre o Congresso e a presidência, e Bolsonaro fazendo diversas críticas e acusações quando nós falamos em eleições norte-americanas e eleições brasileiras, que Bolsonaro disse que a eleição brasileira de 2018 foi fraudada e que ele só ganhou porque teve realmente muitos votos, e agora ele levanta uma questão de que algo semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos pode acontecer no Brasil nas eleições de 2022. E com isso, o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele disse que tem que ser apresentado indícios de qualquer fraude eleitoral, que não pode se trabalhar somente com o achismo. E aí vemos novamente, como eu já disse para vocês, até o dia 1º de fevereiro, pelo menos, a tônica vai ser a disputa na Câmara e no Senado. Ontem, mesmo com a onda azul, mesmo com o Brasil surfando muito bem a onda internacional, nós tivemos essa desvalorização grande do real, o dólar subindo bastante por conta do risco fiscal, porque na disputa da Câmara e do Senado tem pessoas ali com visões diferentes e o mercado internacional, os investidores enxergam um possível risco fiscal caso o Brasil aprove aí a manutenção ou ampliação de gastos com a pandemia e, por exemplo, a manutenção aí do Corona Voucher ou de outros programas sociais aí, como foi no ano de 2020. Então, para isso, realmente temos que ficar de olho, tanto a questão aí da dívida, da questão fiscal do Brasil, quanto a disputa aí na Câmara e no Senado. Quando falamos em economia, vemos aí a notícia hoje cedo que o Brasil ultrapassou as 200 mil mortes por coronavírus. Então, isso realmente aí, após 10 meses da primeira morte, nós chegamos a 200 mil mortes. Depois da primeira morte, 5 meses e pouco depois, chegamos a 100 mil. Agora, cerca de 5 meses posterior, chegamos a 200 mil mortes. Então, o Brasil aí tem mantido, infelizmente, uma quantidade de mortos. E agora chega a um número realmente bem considerável de 200 mil mortos por coronavírus. Falando ainda em coronavírus, mas agora sobre a vacina Fiocruz, né, que é a Fundação Oswaldo Cruz, que desenvolve em parceria com a Oxford a vacina, deve começar a produzir a vacina aqui no Brasil já no dia 20 de janeiro, o que é importante aí para nós. 2020 aí, apesar de toda a crise, apesar de tudo que aconteceu, em 2020 os ricos ficaram mais ricos e agora voltou à tona aquela discussão sobre impostos a grandes fortunas. No Brasil ainda essa discussão não é tão pertinente, mas nos Estados Unidos já se fala novamente sobre isso. Lá nos Estados Unidos residem aí a maioria dos principais milionários ou bilionários do mundo, né? E também aqui na América Latina. Recentemente a Argentina apresentou um projeto de lei nesse sentido e também outros países estão atuando nesse sentido aí, como uma forma de aumentar a arrecadação sem pesar no bolso dos mais pobres. Após aquela invasão ali no Capitólio, né, incitados por Donald Trump, várias pessoas da Casa Branca pediram demissão, várias pessoas também do Capitólio, que é o Congresso norte-americano, pediram demissão e Trump está tentando evitar essa demissão em massa, principalmente na Casa Branca, e agora Donald Trump condenou o ataque ao Capitólio e disse que realmente o Joe Biden é o novo presidente. Então Donald Trump começa a aceitar aquela derrota, lembrando que o Trump teve aí suas contas bloqueadas ou canceladas temporariamente no Twitter, Facebook e outras redes sociais
para evitar novas manifestações e que ele incite novas manifestações nesse sentido. Outra notícia positiva aí para nós olharmos, aquela vacina da Pfizer que já foi aprovada nos Estados Unidos, que já acontece vacinação na Europa, que o Chile já aprovou e que tem negociação para aprovação aqui no Brasil também, ela foi constatada como eficaz para as novas variações do coronavírus, aquela que foi encontrada já nos Estados Unidos, também lá no Reino Unido e uma variação lá na África do Sul. Então a preocupação muito grande que existia em torno dessa variação, parece que a vacina da Pfizer é eficaz contra essas variantes também. Então torcemos aí para que em breve a vacina esteja disponível para todos. Falando aí do meio corporativo, né? A CEMIG, empresa de energia de Minas, anunciou a venda da participação dela na Light. A Light é a empresa de energia lá do Rio de Janeiro. E, inclusive, o próprio governo de Minas quer que a CEMIG se desfaça dessa posição na Light para que ela invista somente na região de Minas e não mais em outros estados. Ontem foi divulgado também que o Elon Musk, camarada lá, dono da SpaceX, que é as espaçonaves para mineração no espaço, e da Tesla, dos carros elétricos, ontem ele passou o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, e se tornou o homem mais rico do mundo. Em meio a todas essas notícias, saiu também ontem a notícia de que a Chevrolet quer deixar a Pfizer para trás e se tornar a número 1 em carros elétricos. Será que se sustenta essa questão aí do Elon Musk? Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, lembrando aí que o Elon Musk aí e as ações da Tesla tiveram uma valorização gigantesca no ano passado. Falando aí sobre a parte de companhia aérea, até anunciamos aqui essa semana que as aéreas estavam mais contentes, né? Digamos assim, com tudo que aconteceu aí no final do ano, e apesar de uma perda de mais de 30%, ano contra ano, né? Obviamente pegando 2019 e 2020 o ano da pandemia, onde as aéreas tiveram grande problema, mas apesar de tudo, a Azul anunciou um crescimento de 18% no fluxo das passagens em dezembro, o que começa a dar uma certa normalidade aí para a companhia e para o Brasil. Obviamente aí muita coisa ainda precisará ser feita para que tenhamos essa tal normalidade, para que vivamos o normal. A Vale, companhia Vale, ultrapassou os R$100, chegou a R$102 ontem, já tem especialistas falando em uma possibilidade dela chegar em R$120, lembrando que isso não é recomendação de compra, mas realmente aí o minério de ferro aí tendo uma grande demanda, e a Vale como uma das principais aí mineradoras de ferro no país e no mundo, vem surfando muito bem essa onda, lembrando aí que a Vale, mesmo com todos os problemas aí, teve um crescimento gigantesco já no ano de 2020 e uma boa projeção para 2021. E a CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, certo? Ela firmou um acordo aí para proteger com o Senacom, na verdade, para proteger o pequeno investidor. O Senacom é a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, e foi feito um acordo para que a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, tenha acesso àquela plataforma consumidor.gov.br, onde são feitas diversas denúncias. Por que foi criado isso? Com o aumento aí, praticamente dobrou no último ano a quantidade de pessoas na Bolsa de Valores, certo? Surgem, obviamente, maiores denúncias e é necessário que a CVM, como instituição que protege os investidores, esteja mais atenta a isso. As principais denúncias ultimamente têm tido aí muito em questão de pirâmides financeiras, voltadas principalmente a criptomoedas, mas com isso a CVM deve ficar mais próxima e deve proteger ainda mais o investidor, pessoa física. Hoje, uma boa expectativa novamente, as principais bolsas do mundo aí abrem em alta, na Europa, nos Estados Unidos, e apesar de uma possibilidade de realização de lucro de algumas empresas, devemos ter um dia mais tranquilo novamente, com uma leve valorização das ações na Bolsa Brasileira.
Muito obrigado aí pela sua companhia, nos acompanhe todo dia aqui, não esqueça de acompanhar também lá no Instagram, sempre temos novidade e muita coisa boa vai rolar ainda aqui no canal. Amanhã amanhã é sábado, né? Segunda-feira, às 7h30, estaremos de volta aí com as notícias que vão impactar o mercado no início da próxima semana e com o fechamento do mercado hoje. Obrigado, bom final de semana e até na segunda.